Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema é um tema muito especial para mim, ele está conectado com o meu chamado, com o meu propósito, com a minha missão aqui nesse mundo. E a gente vai estar refletindo sobre o tema Os Escolhidos Não Têm Escolha. E durante essa semana nós vamos estar falando sobre uma escolha que vai muito além de uma escolha pessoal. A gente vai falar de um chamado. E tem uma diferença enorme aqui, meu irmão, minha irmã, entre escolher algo e ser chamado para algo. Quem escolhe tem o poder de mudar de ideia, mas quem foi chamado, meu irmão, minha irmã, desde o ventre da mãe, não tem para onde ir, não tem escolha. Sendo assim, durante essa semana, nós vamos entender o que significa verdadeiramente ser um escolhido de Deus. E nós vamos entender também que quando a ficha cai sobre quem Jesus Cristo é e sobre aquilo que Ele fez, meu irmão, minha irmã, a escolha ela deixa de ser uma escolha. Ela vira uma entrega, ela vira identidade e ela vira propósito. Porque, afinal de contas, os escolhidos não têm escolha. E lá no fundo, sendo bem honesto, eles não querem ter escolha. Quero dizer para você que vai ser uma grande bênção estar caminhando com você aqui na Fé no canal, mas antes de começar o vídeo em si, a reflexão, caso você ainda não me conheça, meu nome é Jonatas Leite e nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus. Eu quero abrir esse vídeo de hoje com uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa frase é uma frase conhecida por mim e por você, mas a gente precisa ter um zelo e um nível de profundidade muito grande no entendimento do que essa frase quer dizer para nós. Aqui, na minha visão, existe um chamado geral para todos, mas Deus ele usa o Evangelho para poder nos chamar de uma forma especial. Mas existe uma eleição, meu irmão, minha irmã, que vai muito além desse chamado geral. É uma escolha que aconteceu muito antes de nós nascermos, muito antes da gente poder responder ou da gente merecer. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você, uma mensagem muito especial, muito poderosa, e nós vamos lá para o livro de Jeremias, é o capítulo 1, nos versículos 4 ao versículo 10, que diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci, antes de nasceres eu te consagrei, eu te constituí profeta para as nações. Eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar porque sou ainda jovem. Mas o Senhor me disse, não digas, sou ainda jovem, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dirás. Não os temas, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vê que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, para edificares e para plantares. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E Deus ele fala de uma forma muito direta a Jeremias, que na minha visão é algo que a mente humana ela não está preparada para poder receber aqui de bate pronto. A absorção ela é limitada. Antes de formar no ventre materno, eu te conheci. Então, a gente pode entender, antes de nós existirmos, nós já éramos conhecidos por Deus. Antes de nós respirarmos pela primeira vez, já tinha um nome no coração do nosso Pai. E antes de nós fazermos qualquer escolha, Deus já tinha feito a escolha dele. Não pelas nossas capacidades, mas pela graça soberana de um Pai, de um Deus que ama muito antes dele ser amado. E repara aqui na reação de Jeremias, que ele fala aqui com um nível de... Ele estava inseguro nessa resposta. Senhor Deus, eu não sei falar, sou ainda jovem. Aqui ele não se sente pronto claramente, ele não se sente suficiente, muito menos capaz. E é exatamente aqui que Deus ele intervém. Ele não intervém aqui com coaching, não intervém com treinamento, com curso de capacitação, mas com uma promessa de presença. Ele fala o seguinte, não diga, sou ainda jovem, porque a todos a quem eu te enviar irás.
Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que o chamado de Deus não depende da nossa prontidão, se a gente é capaz ou não, se a gente está preparado ou não, se está no momento certo ou não, depende única e exclusivamente da nossa fidelidade. E é aqui que nós precisamos fazer um paralelo que vai tocar profundamente os nossos corações. Muitas vezes nós passamos por vários anos, às vezes décadas, mesmo sabendo que o Senhor nos chamou desde o ventre materno, a gente mesmo assim parece que a gente abandonou completamente esse chamado. Temporadas em que nós parecemos com o filho pródigo, nós pedimos contas e a gente está longe dos caminhos do Senhor, comendo comida dos porcos, vivendo aquilo que não foi aquilo que o Senhor preparou para nós. A gente se afasta, a gente se perde, a gente vive como se nunca a gente tivesse sido chamado, como se nunca a gente sentisse o Senhor dentro do nosso coração. Mas eu queria dizer uma coisa poderosa para você nessa manhã. Esse chamado, meu irmão, minha irmã, que está dentro do nosso coração, ele não se apaga. O que Deus escreveu no nosso coração está lá. E ele não é apagado pelas escolhas que a gente faz no nosso caminho. A gente pode ver pelo próprio filho pródigo. Ele decidiu pedir as contas e foi embora, né? Mas ele também decidiu voltar. E o que aconteceu? O pai correu ao encontro dele. Não porque o filho merecia que o pai corresse ao encontro dele, porque o pai, o nosso Deus, ele nunca deixou de ser pai. E Deus, meu irmão, minha irmã, ele nunca deixa de ser Deus. E ele nos conheceu no profundo muito antes de nos formar. Esse, meu irmão, minha irmã, é o fundamento da série dessa semana. Nós somos chamados não porque nós escolhemos bem, nós tomamos as decisões corretas ao longo da nossa vida. Nós somos escolhidos muito antes da gente poder escolher. Isso muda tudo sobre como que nós enxergamos o nosso caminho, os erros, as quedas, as temporadas perdidas, tudo aquilo que nós fizemos que era contrário às vontades de Deus, meu irmão, minha irmã, independentemente do caminho que nós decidimos, meu irmão, minha irmã, independentemente das escolhas, dos erros que nós realizamos, o chamado ele permanece, a graça ela é restauradora e o propósito sempre vai seguir em frente, porque afinal de contas as vontades de Deus são soberanas em relação à nossa vida. Só para poder tornar essa mensagem aqui um pouco mais concreta, pensa no filho pródigo. Ele pediu a herança, ele desperdiçou tudo que tinha, né, e foi parar no chiqueiro. Lá no fundo do poço, a Bíblia diz que ele voltou a si, ele se lembrou da casa do pai, de tudo que ele tinha vivido ali. Não era mérito, era uma memória de origem, ele tinha aquilo dentro do coração, ele tinha o DNA de Deus dentro do coração que ele carregava. Perceba aqui que ele foi chamado desde o ventre, ele carregava esse DNA do Senhor dentro da sua memória, dentro do seu coração, por mais perdido que ele estivesse, porque ele estava completamente perdido. E quando ele volta, meu irmão, minha irmã, ele não volta para um julgamento, a gente sabe disso. A primeira coisa que ele queria era o abraço do pai, voltar para o pai, porque o pai ele já estava olhando para o horizonte, já esperando pelo filho. Então, meu irmão, minha irmã, Deus já está olhando para o horizonte das nossas vidas. Ele está esperando por mim e por você para que a gente volte ao chamado original, que ele sempre nos convidou a estar. Eu queria, diante disso tudo, fazer duas perguntas para você. Primeira delas, você já parou para considerar que o seu chamado antecede todas as suas escolhas? Ou seja, eu e você fomos chamados para algo muito antes da gente ter uma consciência, que nenhuma queda, nenhum erro, nenhuma decisão apaga o que Deus escreveu dentro do nosso coração muito antes da gente nascer? Em que área da minha e da sua vida nós precisamos voltar ao chamado original e confiar que o Pai está no horizonte nos esperando? Meu irmão, minha irmã, queria dizer para você que muito antes de Deus nos formar no ventre, Ele já nos conhecia. Muito antes da gente nascer, a gente já tinha sido consagrado. E muito antes da gente merecer alguma coisa, a gente já tinha sido escolhido. E nada que aconteceu no caminho, meu irmão, minha irmã, nada que nós possamos, nada que nós fizemos, nada que nós possamos fazer vai apagar aquilo que está escrito dentro do nosso coração, que nós somos de Deus. Porque, na verdade, os escolhidos não têm escolha, porque o que Deus planta antes da nossa existência, a graça ela vai sustentar até o fim. E eu queria, diante de toda essa reflexão que foi maravilhosa aqui, eu queria te convidar para uma oração, para a gente poder falar
para o Senhor também aquilo que a gente está sentindo, escutar o que o Senhor tem para nós. Ele tem um chamado maravilhoso, Ele nos chama desde o ventre materno. Ele quer falar ao nosso coração. Pode ser que nós tomamos decisões erradas, pode ser que nós fizemos como filho pródigo, decidimos pedir as nossas contas, ir para caminhos longínquos, muito longe dos caminhos de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, aquele chamado, ele não se apaga. Deus, Ele é fiel, Ele vai estar juntamente com a gente até o fim. Então vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito por esse momento, por essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Quero te agradecer pelas suas inspirações, quero te agradecer por esse canal, pela minha vida, mas hoje eu quero orar especialmente por esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão juntamente com a gente. Senhor Jesus, eu quero te agradecer primeiramente por nos conhecer muito antes da gente existir, por essa oportunidade que a gente teve. Muito obrigado pelo chamado que nós temos. Esse chamado não depende da nossa perfeição, mas ele depende única e exclusivamente da sua fidelidade. Queria pedir perdão, Pai, pelas temporadas em que nós nos afastamos do seu propósito, daquele propósito que o Senhor escreveu dentro dos nossos corações. Da mesma forma que o filho pródigo, nessa manhã, Senhor Jesus, eu quero voltar a Ti. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar lá no horizonte, nos esperando. Que nós não duvidemos mais, Senhor Jesus, do seu chamado dentro do nosso coração por conta das nossas fraquezas humanas. E coloca, Senhor Jesus, todas as suas palavras na nossa boca, de modo que nós possamos ter a sua visão dentro do nosso coração, que nós possamos viver, Senhor Jesus, de acordo com a sua consagração, aquilo que o Senhor idealizou para nós muito antes da gente nascer. E, meu Senhor Jesus, eu quero dizer que, de fato, os escolhidos não têm escolha, e eu, por mim, eu quero dizer que eu também não gostaria de ter, meu Pai, porque o que mais importa é fazer as suas vontades, Senhor Jesus. É isso que eu te peço nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, quero agradecer muito sua presença, para você que sentiu o chamado do Senhor, para você que foi tocado por essa mensagem. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você estará evangelizando, e certamente, da mesma forma que essa palavra alcançou os nossos corações, alcançará também outros corações. Que você tenha uma terça-feira abençoada, iluminada, e se Deus quiser, amanhã a gente já se vê no próximo vídeo da série Os Escolhidos Não Têm Escolha. Nos vemos lá. Um grande abraço para você. Até mais.